Olá pessoal, hoje, como vocês sabem, a gente está iniciando aí as aulas gravadas. Vocês já tiveram aí o primeiro encontro em reunião, que a gente debate e expõe um pouco cada panorama de capítulo ou de tópico que a gente vai trabalhar. O primeiro tópico é um tópico de ordem político-criminal, um pouco abrangente, e a ideia é dar uma instrumentalidade para a disciplina, de sorte que permita a vocês, inclusive, resolverem as tarefas que vocês vão ter por fazer. A ideia é ter, então, algumas aulas gravadas. Essa é a primeira. Vocês vão, nesse bloco, ter duas. Essa é a primeira, que vai trabalhar com vocês alguns conceitos fundamentais para vocês poderem atingir os objetivos da disciplina. Se vocês olharam a folha 2, a nossa fórmula de estruturação da ementa, vocês já se deram conta que o objetivo da disciplina é fazer com que vocês tenham um instrumental teórico suficiente para enfrentar criticamente o aparecimento de novas legislações e mesmo as legislações existentes, ou seja, permitir a vocês terem condições técnicas suficientes para efetuar adequadas críticas aos modelos de direito penal, à legislação penal com a qual vocês vão conviver no dia a dia. Então, um pouco esse é o nosso objetivo, né? A nossa busca é instrumentalizar e permitir que vocês tenham esse cabedal de conhecimento suficiente para isso. E a primeira etapa é a etapa que a gente visa, se vocês olharem a ficha, né? A gente visa estabelecer para vocês os limites principiológicos do direito penal de um Estado social e democrático de direito, ou seja, mostrar o que identifica um Estado social e democrático de direito dentro da seara penal. Quer dizer, você vai ter várias identidades, vários selos de identidade desse Estado social e democrático de direito, mas alguns deles são especificamente penais e é isso que a gente vai trabalhar. A relação é direta entre aquilo que são os princípios regentes desse Estado social e democrático de direito com o direito penal. Quer dizer, os princípios que regem o direito penal dentro de um Estado é que vão medir se ele cumpre ou não essas expectativas. Por uma razão muito simples, porque os princípios servem exatamente para delimitar a atividade estatal dentro do que é o controle social exercido punitivamente ou através de um instrumental jurídico penal, certo? É muito importante vocês terem em mente o primeiro questionamento é justamente o Estado não ser detentor ele próprio de direito algum. O Estado é gestor do meu e do teu direito, ou seja, nós nos organizamos em formato de Estado e já nos organizamos antes da existência do próprio Estado-nação, tal como o conhecemos, nos organizamos socialmente de outros modos diferentes, sempre em torno da proteção daquilo que são os nossos direitos, as nossas liberdades básicas. É para isso que serve estarmos agregados, não é? Estamos agregados em torno de um conceito de Estado justamente para permitir uma melhor defesa das nossas garantias e dos nossos direitos enquanto indivíduos, certo? Portanto, o Estado é uma entidade criada artificialmente para gerir esses direitos e essas garantias. Né? Não é ele próprio um sujeito de garantias. Aliás, esse é o grande questionamento que se faz frente ao direito internacional, né? Porque no direito internacional o Estado é sujeito. E aqui, bom, no âmbito interno nós não estamos falando de Estado como sujeito. O Estado é um ente criado, é fictício, ele não tem direitos, ele só tem deveres. Deveres de coordenação dos meus direitos. Claro, ele precisa ter mecanismos de viabilização da proteção desses direitos. E aí é que entram, então, as construções como o direito penal. Agora, claro, o direito penal que o Estado exerce no manejo da proteção dos meus e dos teus interesses, ele faz limitado e não absolutamente ilimitado. Ele faz limitado por princípios. E é aí que a gente vai chegar ao desenho do que é um Estado social e democrático de direito, a partir em que consistem esses princípios limitadores da atividade estatal em matéria penal. Muito bem. Há várias posições doutrinárias, se vocês olham
livros sobre princípios, livros de introdução a várias posições doutrinárias diferentes, inclusive quanto ao número dos princípios que regem o direito penal, mas que no final das contas, e que são bastante divergentes nesse sentido, você vai ter livro de 20 e tantos princípios, outro de 2, outro de 3, e isso não tem muita lógica, mas eu vou procurar seguir aqui, e o material que eu mandei para vocês mostra isso, né? A perspectiva do Mirpudi. Né? O Mirpudi é um autor recentemente falecido, um autor catalão, e que estabeleceu uma relação direta com as 3 características, os 3 qualificativos que se quer de um Estado, ou seja, um Estado social e democrático de direito, né? Cada um desses qualificativos do Estado, correspondendo em matéria penal a um princípio. E é disso que nós vamos tratar hoje, é essa a nossa conversa hoje. Pois bem, o Estado de Direito, obviamente, corresponde em matéria penal ao princípio de legalidade. Nós vamos ver que o princípio de legalidade é muito mais extenso do que parece, visto num princípio, não se trata simplesmente da anterioridade da lei, senão muito mais do que isso. O Estado social corresponde à necessidade de intervenção penal. O Estado social, todos sabemos, o Estado do welfare state, é aquele Estado que promove o bem-estar social com o mínimo de intervenção. Essa mescla significa, em matéria penal, interferir somente onde é necessário, interferir seletivamente, e, portanto, se traduz em matéria penal como o princípio de intervenção mínima. Tá? E o Estado democrático. O Estado democrático, o que é uma democracia? Claro que você tem infinitos conceitos de democracia, nem a gente vai entrar nisso, mas há uma base entre todos esses conceitos, entre todas essas concepções acerca da democracia, existe uma uniformidade, né? A uniformidade de sustentar que a democracia é o momento em que cada pessoa é responsável e cada pessoa é, ao mesmo tempo, reconhecida como fonte de direitos. Ou seja, um Estado democrático é aquele que te reconhece enquanto pessoa, ou seja, que dá para você o que é teu, né? Ou seja, o indivíduo tem demanda direta frente ao Estado. Ele pode se relacionar diretamente com o Estado. Né? Não é um objeto, ele é senhor de si mesmo em sentido kantiano. Tá? E claro, isso que é representado em matéria penal a respeito de um Estado democrático é o princípio de culpabilidade. O princípio de culpabilidade é aquele princípio segundo o qual cada pessoa será responsável somente pelos seus atos. E é isso que permite o reconhecimento da democracia, ou seja, os atos que o sujeito pratica livremente, ele é responsável pelos resultados ali produzidos. Certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro tópico entre esses todos é o princípio de legalidade, como eu disse para vocês. Ou seja, o princípio de legalidade é a base de um Estado de direito. E ele é um limite formal, ele é a pedra angular de toda a estrutura de princípios que regem um Estado, mas mais do que isso, ele tem perfis diferentes. A origem do princípio de legalidade é historicamente nebulosa, né? Tem gente que aponta a Magna Carta Libertatum como a fonte disso, 1215, mas na verdade a Magna Carta Libertatum é uma pizza, né? É um acordo entre a igreja e o João sem terra para que ele seja reconhecido soberano em troca de favores. Aquilo pouco tem a ver com o princípio de legalidade, há uma limitação, é verdade, de que os nobres passam a ser julgados por si mesmos, não mais pela rule of king, né? Mas isso não é o princípio de legalidade, é que se usa a expressão rule of law para dizer aquilo que os barões serão julgados por eles mesmos, não é a rule of king, mas a rule of law, e essa rule of law é confundida eventualmente com o princípio de legalidade. Parece que não é por aí que se encontra a origem. Tem gente que cita o Cícero, no Strattenberg tem uma citação sobre o Cícero, dizendo que o Cícero já em Roma defendia que era impossível sancionar com posterioridade. Faz todo sentido, isso é lógica, mas isso é uma das expressões do princípio de legalidade. Né? Os próprios autores de processo brasileiros, como Frederico Marques, por exemplo, apontavam as legislações medievais cátaras como fonte do princípio de legalidade, dizendo que nas cortes de León o Alfonso IX já falava que não era possível condenar ninguém sem a passagem por el fuero y el derecho. Pois
todas essas origens são de alguma expressão do princípio de legalidade, mas a condensação desse princípio de legalidade, na verdade, é um produto do contrato social. Né? É um produto de que o modelo iluminista é que leva a isso, né? Aparece no Beccaria, né? Todo homem faz a doação de uma parte da sua própria liberdade em atenção ao bem público. E aí é uma ideia geral de substituir o governo despótico por um governo de leis e que submeta todo mundo, ou seja, que o próprio soberano seja submetido à lei. A submissão de todos à lei é a verdadeira fonte do princípio de legalidade. Claro, a gente sabe perfeitamente que a igualdade material promovida pelo princípio da legalidade é limitada, né? É uma igualdade muito mais formal que material. Mas, independentemente disso, a submissão do déspota à lei é a fonte real, histórica do princípio de legalidade. E exatamente baseado nesse ponto, né, nós vamos submeter todo mundo à ideia de legalidade. Inclusive o soberano, que antes é o príncipe e pode tudo, vai trazer a base política do princípio de legalidade. É isso que eu quero chamar a atenção. Vocês vão ver no curso dessa disciplina que a nossa conversa vai ser, às vezes, muito mais política do que técnico-jurídica. O objetivo é dar olhos políticos a fórmulas jurídico-penais para que vocês possam detectar rastros de autoritarismo, certo? E, claro, então se nós estamos tratando das bases do que é um Estado Social e Democrático de Direito, ou seja, daquilo que o direito penal deve ser, ou deve ser para a gente manter um princípio democrático, pois o ponto de partida é perceber que o princípio de legalidade não tem unicamente uma dimensão técnico-jurídica, mas tem uma dimensão política muito importante. Né? Há um significado político e um significado técnico do princípio de legalidade. A dimensão política diz respeito ao predomínio do poder legislativo. Isso é muito importante. Né? Enquanto a dimensão técnica vai falar de como os legisladores devem proceder, quais são as garantias, etc., a dimensão política reflete uma escolha, a escolha do legislativo como preponderância. Por quê? Ora, por uma razão muito simples. No legislativo estamos todos representados. Pensem bem, o poder judiciário é um poder que realiza uma função, uma tarefa muito importante, mas ele exige dos seus membros uma formação em direito, um concurso, e uma vez que você ingressa, o que acontece? Você tem a carreira ali para sempre. Né? Você está com a carreira garantida com um juiz, e o juiz vai ser aquele, né? Perene. Ora, esse acesso não é um acesso de todos. Não é um acesso representativo de todas as camadas da população. Não é? Ah, mas por quê? Porque não se vota, né, para a colocação do Poder Judiciário. Ah, você diz, bom, então será o Executivo e o Legislativo, né, professor? Porque a gente vota no Executivo e vota no Legislativo. Mas percebam que o Executivo é uma pessoa. Uma pessoa só. Se vota em uma pessoa. Será que essa pessoa, que por muito que represente uma maioria, representa todos? É justamente isso que a dimensão colegiada do legislativo pretende expressar. Perceba que o legislativo, como origem, ele é uma assembleia geral. Ele só existe como poder representativo sob forma coletiva, porque não dá para ir todo mundo para lá. Se você pensar nas cidades-estado gregas antigas, a ágora, o ponto de encontro das pessoas, era o ponto de decisões da polis. Ou seja, todo mundo ia para lá, todo mundo, toda a população, para deliberar e discutir sobre o que fazer, decidir os destinos da cidade-estado grega, não é? Na forma de democracia originária. Obviamente, se você pensar na estruturação da fórmula iluminista do princípio de legalidade, nós estamos falando de uma Paris de 1 milhão de habitantes ou mais. Como é que vai todo mundo para uma Assembleia Geral? Não vai, né? Então o que acontece? As pessoas criam a fórmula de representação. A fórmula de representação é para representar a totalidade das pessoas. E por isso tem as nuances das estruturas legislativas amplas, com muita gente, cada vez mais fragmentada. Existem certos modelos, inclusive, que são modelos
em que o sujeito representa lá um cantão, ou um bairro, né, as fórmulas de estruturação, que vocês podem discutir em direito constitucional, do Poder Legislativo, são as mais variadas, mas elas todas têm por eixo a ideia de representar a totalidade das pessoas. Pois bem, é essa representação da totalidade que pode deter a estrutura jurídico-penal. Por isso que se fala das reservas legais a respeito do princípio de legalidade como sendo a base mais importante do ponto de vista político. As classes de reserva legal. A reserva legal em matéria penal é absoluta, por exemplo. Né? A competência absoluta do legislativo. Não se legisla em matéria penal fora do legislativo. Né? E aqui nós temos tido, se vocês olharem precedentes, tem coisas interessantes para procurar na jurisprudência de interferências nessa reserva absoluta aí. Tá? A reserva relativa, que é o oposto da absoluta, permite ao Poder Legislativo delegação voluntária de legislação, regulamentação, etc. Em matéria penal isso não é possível. Né? A reserva é geral também, significa regulação ampla. Toda a matéria penal é de reserva do Legislativo. Toda a matéria penal, que eu quero dizer, é matéria de execução penal, matéria de processo penal, não só de direito penal material. Tá? A reserva é substancial também, ou seja, ela provém da Constituição, é estabelecida por comando constitucional. O comando constitucional determina que há reserva para o legislativo de matéria penal. Não se trabalha matéria penal fora disso. Muito bem, isso é um aspecto, uma dimensão política do princípio da legalidade. Mas ele se expressa nas fórmulas concretas na legislação penal sob uma dimensão técnica. Essa base política se expressa tecnicamente no princípio de legalidade. Essa dimensão técnica ela tem também uma estruturação subdividida entre garantias individuais e exigências impostas à norma. Ou seja, dentro da expressão técnica do princípio de legalidade, o princípio de legalidade te oferece garantias, tá? Garantias individuais, e ao mesmo tempo faz exigências a respeito da construção e execução da norma. Vamos dar uma olhada nisso. Quais são as garantias individuais que eu tenho? Primeiro, uma garantia criminal. Não posso ser punido se não for por algo previsto em lei. Ou seja, a previsão legal de alguma coisa num crime sine lege. Eu não posso ser punido por algo que não esteja na lei. A lei é a base da minha submissão. Todo o resto que não está na lei eu posso fazer. Isso é uma garantia. Né? A mesma garantia eu tenho a respeito da pena. Isso é muito importante. Né? Não se pode impor uma pena que não esteja prevista na lei. Ou seja, que eu não saiba. Eu tenho que saber. Né? A lei enuncia quais são as penas. Eu não posso ser surpreendido por uma pena nova, uma pena inventada. Essa também é uma garantia. A garantia jurisdicional, né? Ninguém pode ser condenado senão em virtude de uma sentença firme ditada por um juiz ou tribunal competente. Deve-se saber com anterioridade quem vai julgar, qual tribunal julga, julga o quê, em que condições, qual é o processo. Ou seja, todas as garantias, que são aqueles chamados princípios do processo penal, elas estão contidas na ideia de uma garantia jurisdicional, que são o devido processo legal, a reserva judicial de sentença, que seja sentenciada por um juiz e não por outra entidade qualquer, né? A publicidade da sentença, a imediação, a liberdade de prova, o contraditório, todos os princípios processuais estão contidos em uma garantia, que é a garantia jurisdicional de que ninguém pode ser condenado senão segundo regras e um tribunal previamente editado como competente para aquilo. Eu não posso escolher o tribunal que vai julgar cada causa, certo? E finalmente eu tenho também uma garantia de execução, né? Na Declaração Universal de Direitos Humanos aparece que ninguém será submetido a torturas nem a tratos cruéis, desumanos ou degradantes. O Pacto Interamericano de Direitos Humanos, Direitos Civis e Políticos também fala. No artigo 10, toda pessoa privada de sua liberdade será tratada humanamente com respeito e dignidade inerente ao ser humano. Claro que a gente olha para o sistema penitenciário e não vê nada disso. A gente vê justamente o contrário.
Mas eu tenho essa garantia. A garantia da legalidade é que aquilo que está previsto na fórmula legal, né, na fórmula da lei, como mecanismo de execução penal, seja cumprido. E isso tem sido deturpado bastante aqui, não é? Olha, eu tenho direito lá a uma vaga no semiaberto e não me dão. Eu fico aguardando fechado, sem ter. E aí eu então invento um monitoramento eletrônico que depois me cancelam. Então é evidente que isso é uma violação direta do princípio de legalidade. Eu tenho direitos de que aquilo que está previsto na lei de execução penal seja de fato atendido. Bem, ao lado dessas que são garantias individuais derivadas do princípio de legalidade, eu tenho também requisitos que esse princípio da legalidade impõe às normas jurídicas. Esses são mais conhecidos dos senhores, certamente. Né? Primeiro, a questão da reserva absoluta de lei, né? A lei escrita, a exclusividade da lei como fonte da matéria incriminadora, o que é muito lógico, né? É o processo legislativo que impõe a dimensão política, ou seja, o poder legislativo de editar leis penais federais, é aquilo que rege o sistema e eu só posso ser punido por aquilo que esteja na lei. Ou seja, não dá para usar costume em matéria incriminadora, né? A efeito incriminador, a base é legal, o princípio de legalidade é estrita, né? Só a legislação é que me permite usar ou impor resultados em matéria penal. Segundo, irretroatividade da lei penal. Isso tanto está no Código quanto na Constituição, né? Eu só posso ser condenado, ou eu só posso ser condenado por uma lei que me é prévia. Uma razão muito simples, é uma razão óbvia, que é eu só posso conhecer quais são as regras para poder cumpri-las. Eu não posso esperar que eu cumpra regras que eu não conheço, ou seja, o surgimento de regras a posteriori para condenar condutas anteriores não tem o menor cabimento. Isso por razões até de ordem lógica, não precisa nem ser jurista para perceber isso. Além disso, há também a exigência quanto à norma a respeito do mandato de determinação, o comando de determinação. O que eu quero dizer aí? Há um comando de determinação, a norma legal, a norma jurídico-penal deve contemplar concretamente aquilo que pretende proibir. Ou seja, a lei deve ser certa, ela não deve permitir interpretações ampliativas ou equívocas, ou seja, ela deve ser exata. Né? Claro que isso tem problemas nas normas penais em branco, que são certa delegação, isso são detalhes que devem ser vistos caso a caso, mas, de uma maneira geral, aquilo que se incrimina deve estar claro. Né? Esse é um lado desse comando de determinação. O outro é a proibição da analogia. Isso é muito importante. Em matéria incriminadora, um perfil democrático, um perfil de Estado de Direito, não admite de forma nenhuma o emprego da analogia para a incriminação. A única fonte de incriminação é a legislação. Não se pode, assim, onde há um vácuo legislativo, incluir outra forma de incriminação que não seja a lei. Então essa também é uma exigência que se faz da norma derivada do princípio de legalidade, certo? Bom, dito isso, estruturado um princípio de legalidade, eu tenho um Estado de direito e, portanto, qualquer violação a essas garantias, qualquer violação a essas exigências à norma é muito mais do que simplesmente uma ofensa ao princípio de legalidade, é uma ofensa ao Estado de Direito. Não é digno de ser chamado de Estado de Direito um Estado onde acontecem violações ao princípio de legalidade. Tá? Esse é o tamanho da importância da coisa. Bom, eu disse para vocês que, então, a estrutura na fórmula do professor Mirpud, por um lado, fala em Estado de Direito associado ao princípio de legalidade. Em segundo lugar, fala do princípio de intervenção mínima, que é, por sua vez, associado ao princípio de Estado social. Estado social é aquele que interfere somente onde é chamado, somente onde é necessário. E é por isso que a intervenção penal não é para tudo.
O direito penal é reservado como última fase do controle social. O que isso quer dizer? Ora, só onde todas as estruturas de controle social falharem é que nós vamos poder falar da chegada ou da intervenção do princípio ou do direito penal. Então, o direito penal é recortado por um princípio de intervenção mínima. Na lógica do Estado Social, isso significa a busca do maior bem-estar com o menor custo social. Tá? É daí que provém a estrutura dessa associação entre o princípio de intervenção mínima e o Estado Social. Tá bom? Bom, vamos lá. Quais são as vertentes desse princípio? Em primeiro lugar, a fragmentariedade. Fragmentariedade significa dizer o direito penal não vai se ocupar de tudo, não vai se ocupar de todas as formas ou todas as condutas que os senhores façam ou não façam. Ele é reservado apenas para aquelas situações em que os bens jurídicos mais importantes são atacados de modo mais grave. Então perceba só, existe não todos os bens jurídicos, ou seja, não tudo que são interesses legítimos de cada pessoa devem ser objeto de direito penal, mas apenas aquilo que significa o mais importante. Ou seja, aquilo que é irrenunciável, que não tem outro jeito. Pense o direito penal como um instrumental doloroso de aplicar. Essa aplicação é reservada somente para aquilo que não tem outro jeito. Né? Se eu não tenho outra forma de tratar, eu trato com o direito penal. Se não, se eu puder tratar de outra forma, melhor. Então, não são todos os bens jurídicos. A fragmentariedade é a ideia que não é uma linearidade. São fragmentos da linha de bens que são protegidos. E mesmo estes bens que são objeto da atenção jurídico-penal, esses bens não são objeto dessa atenção em todos os casos. Somente nos ataques mais graves a esses bens. Eu costumo dar um bom exemplo com o patrimônio. Né? Ora, evidente que se eu sofrer um furto ou um roubo, isso significa uma ofensa patrimonial digna de intervenção penal. Mas eu sofro também uma ofensa patrimonial quando o meu inquilino não paga o aluguel do meu apartamento, do apartamento que eu aluguei para ele. É uma ofensa patrimonial. No entanto, como tem um contrato, uma previsão, uma fórmula legal de resolução desse problema, não entra matéria penal, certo? Embora o prejuízo patrimonial exista. Então, a questão não são todos os bens jurídicos, alguns, e mesmo estes bens não frente a todos os ataques, somente aqueles que são mais graves, tá? Essa é a ideia de fragmentariedade. E por outro lado, tem uma outra dimensão, esse princípio de intervenção mínima, que é a chamada subsidiariedade. O que significa? O direito penal é subsidiário. Ele entra em cena quando outros mecanismos de controle social já não deram conta do problema. O que isso quer dizer? Ora, poderia ter dado conta desse problema, sei lá, o direito do trabalho, né? Há soluções do direito do trabalho. Se o sujeito não paga os salários, não significa que ele vai ter matéria penal. Né? É mais fácil demandar isso na Justiça do Trabalho, faz a apreensão mais rápido. A questão em matéria tributária é a mesma coisa. Né? O que é importante para o Estado? A arrecadação, né? A responsabilidade penal, a condenação do sujeito não promove a arrecadação para o Estado. Então, há essas questões que devem ser vistas, né, gradativamente e que devem ser objeto de atenção clara do jurista. Né? Onde houver possibilidade de resolução do conflito sem a intervenção jurídico-penal, com intervenção de outro mecanismo de controle social, que às vezes nem é jurídico, às vezes é uma política pública que dá jeito na coisa, né? Às vezes é jurídico, e se é jurídico, não tem por que ser penal de entrada. Um problema social pode ser resolvido através de um instrumental jurídico que não seja penal. Tá? Então, essa é a vertente de subsidiariedade do princípio de intervenção mínima. E aí ele tem vários efeitos. Né? Se você for pensar, o princípio de humanidade, paradigma antropocêntrico, o Estado não pode desistir do homem, abolição de penas infamantes, etc. Tudo aquilo que for exagerado é decotado pelo princípio de intervenção mínima. Né? A ideia de proporcionalidade. Eu não posso ter uma intervenção que piore a condição do bem jurídico em relação àquilo que ele estava. Pois então é óbvio que uma reação desproporcional, punitiva, também não tem cabimento.
né? A ideia é que o direito penal sirva como uma espécie de amortecedor do conflito e não um incentivador, né? Imagine, claro, se o sujeito é ofendido e quer retorquir essa ofensa a quem lhe ofendeu, isso gera uma espiral de violência. O direito penal sempre vai interferir contra alguém que cometa um delito com uma sanção obrigatoriamente menos grave do que aquilo que o sujeito cometeu, porque se for para ser mais grave é uma vingança. O Estado entra como amortecedor de vingança. Senão não tem sentido a intervenção estatal. Tanto é verdade que há pessoas que sustentam, não, tem que devolver o conflito, isso é uma visão criminológica, uma das muitas, né? Deve-se devolver o conflito às partes envolvidas. Ora, devolver o conflito pode gerar espiral de violência. A parte envolvida normalmente quer mais, quer a ofensa que sofreu com juros, né? O Estado só tem sentido o Estado interferir se o Estado é amortecedor do conflito, ou seja, se ele diminui o conflito na forma da imposição de uma sanção que não seja uma vingança, que seja um controle social daquilo que é intolerável, e, portanto, ela sempre vai ser abrandada em face daquilo que se perpetrou. E essa é uma ideia de proporcionalidade muito importante nas mãos do Estado, derivada do princípio de intervenção mínima. Portanto, isso significa o quê? Violações do princípio de intervenção mínima são violações do Estado social. Ou seja, onde existe uma violação do princípio de intervenção mínima, onde existe o uso desmedido de direito penal para ataques não muito graves, para bens jurídicos não muito importantes, nós não estamos falando só de uma violação de um princípio, nós estamos falando da violação do Estado social. Não dá para ser chamado de Estado social o Estado que tenha uma coisa desse tipo. Tá? Muito bem. Então, dito isso, o terceiro princípio, o princípio que a gente quer trabalhar em terceiro lugar, associado daí ao Estado democrático, como eu falei para vocês, o princípio de culpabilidade. Né? De onde vem isso? De onde vem essa ideia de culpabilidade? Bom, a origem do princípio costuma ser apontada também de um modo muito nebuloso, mas se sabe perfeitamente que no período medieval, isso tem notícias, que no período medieval a responsabilidade penal ainda aparecia de um modo objetivo, ou seja, era responsável penal aquele que tinha causado o dano. Não importa se ele estava nessa relação de causalidade como causa única, como causa múltipla, como, enfim, se ele tinha contribuído ou não tinha contribuído intencionalmente para aquilo que se produziu, ou seja, isso era irrelevante. Mas dentro do direito canônico foi se desenvolvendo uma ideia de culpa pelo pecado e etc. Isso, de alguma maneira, foi sendo incorporado em matéria penal, de modo a chegar a se associar pela norma. Talvez uma das grandes associações entre a culpa e a norma seja a ideia de pena em Feuerbach. Né? O Feuerbach, nós estamos falando aí de um autor do século XIX, ele sustentava uma associação entre o que é a sanção e a ideia de coação psicológica. Ora, eu sanciono como forma de intimidação do sujeito para que ele não faça uma determinada, ou seja, que ele não opte por praticar um crime. Então essa associação entre a opção pela prática do crime como necessária para a responsabilização do sujeito é que parecia estar explícita nessa construção. Ou seja, há toda uma construção medieval da ideia de culpa, do direito canônico, uma passagem para o direito penal, para o direito secular, mas, seja como for, a ideia da responsabilidade por culpabilidade, ela que foi se desenvolvendo, foi baseada numa fonte, talvez essa fonte canônica do livre-arbítrio, e foi se convertendo na ideia do sujeito poder atuar de outro modo ou não, do sujeito ser livre para atuar, ou seja, uma opção sobre a ideia de liberdade, e pouco a pouco ela foi se convertendo num juízo normativo acerca do sujeito, ou seja, que o sujeito deva ter contribuído de algum modo individual e pessoalmente para a promoção do delito. A base da ideia de culpabilidade é essa,
O evento não aconteceu simplesmente comigo na relação de causalidade, mas eu contribuí para ele subjetivamente como indivíduo, né? E é por isso que essa dimensão da individualidade é o fundamento do Estado democrático, né? O Estado democrático só existe nesse sentido, em termos jurídico-penais, né? Só pode ser responsável o sujeito por aquilo que ele como indivíduo fez, a culpa individual. E, portanto, a culpabilidade em matéria penal traduz também uma síntese de garantias. Isso está lá no professor Silva Sanches, né? O Silva Sanches fala na necessidade de diferenciar entre o significado e o conteúdo político-criminal do princípio de culpabilidade, do conceito de culpabilidade tradicional, esse conceito que está, crime é ação, tipo, anticidade e culpabilidade. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de um princípio, né, que é a derivação dos princípios de igualdade, de proporcionalidade, ou seja, culpa eu tenho pelo que fiz. Então, o princípio de culpabilidade traduz, sim, uma síntese de garantias do sujeito, de ser responsável por si frente ao Estado. E é isso que a democracia representa, né? Um Estado democrático é um Estado que dá a você a tua responsabilidade desenhada individualmente. E quais são as garantias que derivam dessa ideia? Bom, primeiro, princípio de responsabilidade pessoal. Isto, né, da responsabilidade subjetiva ou culpabilidade em sentido estrito. Eu só tenho culpa pelo que eu fiz. Supondo que todos nós em conjuntos cometêssemos um delito, né, cada qual teria a sua culpa, a sua parcela de contribuição para o evento e, portanto, a sua pena correspondente à parcela de contribuição, né? Então, princípio de responsabilidade pessoal. Cada indivíduo responde por si e não pelo que fez o outro, tá? Essa é uma base fundante do princípio de legalidade e, portanto, do princípio de democracia. Segundo, princípio de responsabilidade penal pelo fato. Isso também é muito importante. Eu tenho responsabilidade pessoal, individual, mas essa responsabilidade como indivíduo é por um evento. Eu não posso ser castigado ou ser punido pessoalmente como indivíduo pelo que sou, apenas pelo que fiz. Porque culpa eu posso ter por uma decisão realizada. Eu não tenho culpa de ter a altura que eu tenho, a cor de pele que eu tenho, a cor de olho que eu tenho. Quem eu sou, né, não me define como culpado de nada. O que eu faço me define como culpado de algo. Ou seja, a minha tomada de decisão. Portanto, não é só um princípio de responsabilidade pessoal, mas um princípio de responsabilidade pessoal pelo fato. Isso também é uma garantia do princípio de culpabilidade. Terceira, a dimensão processual. Ora, se eu vou ter culpa, há que se demonstrar minha culpa. Numa democracia, é preciso que quem apura a responsabilidade diga e mostre a responsabilidade de cada um. Ou seja, há um princípio de presunção de não culpabilidade. Eu não sou culpado até que me mostre quem quer me imputar alguma coisa que eu sou culpado. Portanto, esse princípio de presunção de inocência, que a gente chama, ou melhor chamado de princípio de presunção de não culpabilidade, se presume que o sujeito não é culpado até que se prove o contrário. É uma dimensão processual do princípio de culpabilidade, né? A culpa há de ser demonstrada. Demonstrada por quem? Por quem pretende impor alguma sanção. E, portanto, o Estado tem uma necessidade de demonstração da minha culpa. Ninguém é presumivelmente culpado de coisa alguma, né? E por último, também garantia do princípio de culpabilidade, é o princípio de individualização da pena. Os que já passaram pela parte geral sabem disso, né? E todo mundo que já passou pela parte geral já viu, já teve que fixar, individualizar a pena, né? Individualizar a pena é um trabalhão que o juiz tem. Mas esse trabalhão é derivado do princípio de culpabilidade, né? Se eu tenho culpa pelo que fiz, eu tenho direito, eu tenho demanda frente ao Estado, e por isso é uma demanda democrática, perceba, uma demanda do indivíduo frente ao Estado, que o Estado desenhe a pena justa para ele, dentro das suas condições pessoais. Portanto, é muito mais
do que simplesmente o fato que ele cometeu. Claro, ele vai ser responsável só pelo fato que cometeu, evidente, mas a pena tem que levar em consideração seus aspectos pessoais. Uma pessoa vamos lá, de muita idade pode ter em seu favor o sursiso humanitário. Por quê? Porque é desenhado para ele. Ele realizou o mesmo fato que o outro mais jovem, só que o mais jovem pode suportar os rigores do cárcere e ele não. Portanto, dimensão pessoal, individual, entra sim na individualização da pena. Recentemente existe um movimento muito grande para extirpar da individualização da pena aspectos de ordem subjetiva. Isso é um equívoco monumental, é uma violação direta da democracia, do princípio de culpabilidade. Aliás, não sou eu que digo isso, tá? Se vocês procurarem no Hassemer, procurem no livro de princípios do Hassemer, a necessidade de individualização da pena, incluindo balizas subjetivas. Hassemer é conhecido da escola de Frankfurt, foi ministro do Tribunal Constitucional alemão, né? Juiz, né? Lá não chamam de ministro, mas de qualquer forma, ele é um dos grandes representantes de uma escola francamente liberal, francamente defensora de direitos e garantias individuais, e ele defende muito a intervenção da pena com aspectos de ordem subjetiva. Essa pretensão de extirpar os aspectos, deixar tudo objetivo, mecaniciza o procedimento e aniquila a ideia de democracia como expressão do princípio de culpabilidade na pena. Tá? Muito bem, em síntese, o que é esse conjunto de legalidade, intervenção mínima e culpabilidade se nos apresenta? Ora, se nos apresenta a ideia de que não há um direito subjetivo, amplo e restrito do Estado em punir. Tá? Ninguém pode simplesmente ser castigado. Ao castigar, o Estado cumpre uma função, que é a função de proteção das pessoas. E, portanto, ele cumpre um dever. E esse dever há de estar submetido a esses princípios, sob pena de, não o fazendo, violar, sim, de modo muito grave, as estruturas de um Estado social e democrático de direito. Muito bem.